Olá, meus irmãos, a paz de Cristo, bom dia, tudo bem? Estamos de volta aqui para gravarmos mais um rápido comentário da nossa leitura diária. E se encontra aí no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 28, versículo muito conhecido, né? Que tem as seguintes palavras: Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É o versículo escolhido pela nossa lição, lembrando sempre a lição dos adultos, tá? Que tem como tema aqui na leitura diária: o ser humano é justificado pela fé sem as obras da lei. Ontem nós falamos um pouco sobre essa questão de que a salvação não se dá por obras, e hoje, corroborando nosso pensamento, baseado, claro, na leitura diária de ontem, a lição traz esse versículo com esse tema. E eu quero aqui destacar rapidamente pelo menos alguns pontos, 4 pontos rápidos. Primeiro, que você pode observar que o versículo 28 é uma conclusão de todo o pensamento, porque as próprias palavras aqui na Bíblia falam: concluímos, pois que o homem, ou seja, é uma conclusão porque Paulo começou a desenvolver esse pensamento lá atrás, mostrando que a salvação ela não pode se dar por meio das obras, né? Por meio da lei de Moisés. Esse é o primeiro ponto. Isso é legal porque a gente observa que a Bíblia ela é um texto organizado, tá, gente? Muitas das vezes a gente pensa que a Bíblia foi escrita assim de forma aleatória, de qualquer maneira. Alguns defendem a ideia até do ditado, ou seja, o escritor estava ali recebendo as palavras do céu e ele foi apenas ouvindo as palavras sendo ditado, ele foi escrevendo. Mas não é isso que a gente observa quando a gente lê cuidadosamente, analisando os detalhes da Bíblia. Segunda observação, a palavra aqui, justificado, né? Bem que na Bíblia, de estudo pentecostal, é interessante a gente observar o que significa essa palavra do grego, tá? Justificado no grego é dikaio, né? Dikaio, na verdade, dikaio quer dizer ser justo diante de Deus, ser feito justo, estabelecer como correto ou endireitar algo. Em um sentido judicial, a palavra no sentido judicial, significa ser absolvido ou declarado inocente. Observa que essa palavra justificado aqui no texto bíblico, ela tem realmente um significado bastante profundo. Em outras palavras, eu creio que você deve ter entendido, até porque já ouviram muita pregação, nós somos justificados diante de Deus, ou seja, nós éramos culpados, como diz Paulo, né? Outra hora nós éramos filhos da ira, da desobediência, vivíamos realmente no pecado, mas agora nós fomos inocentados, nós fomos agora liberados da nossa culpa. Isso não é mérito nosso. Por isso é que Paulo tem todo um argumento aqui no capítulo 3 de Romanos para mostrar que isso não é mérito nosso. Então, essa é uma outra observação também que eu quero destacar aqui nesse versículo. O terceiro ponto, terceira observação é a palavra fé. Quando Paulo fala de fé, não é uma fé comum, uma fé intelectual, como alguém diz assim: eu creio em Jesus, ou então eu creio nisso ou naquilo. Isso aí geralmente às vezes é mais uma fé intelectual, ou seja, crer, acreditar, todo mundo acredita em alguma coisa. Mas essa fé aqui, ela é diferente. Essa fé é uma fé espiritual, uma fé sobrenatural, aonde leva a pessoa, de fato, a confiar totalmente em Cristo, tá? E eu costumo sempre dizer que tem pessoas que dizem que acreditam em Jesus, mas o seu modo de vida operante não condiz com essa fé, porque realmente quando nós temos essa fé em Cristo Jesus, todo o nosso sistema de vida, todos os nossos conceitos, todas as nossas crenças passam a serem guiadas pela pessoa bendita de Jesus Cristo. E por último, eu considero aqui nesse caso aqui um ponto mais importante desse versículo é a expressão obras da lei. E aí eu faço uma pergunta: por que não podemos obter perdão pelas obras da lei? Se eu fosse fazer uma aplicação para nós hoje sobre essa expressão obras da lei, quais seriam essas obras da lei? Por exemplo, por que uma pessoa que ela faz caridade, por que uma pessoa, por exemplo, que é muito humanitária, morre e ela não pode adquirir o perdão dos seus pecados pelos seus atos feitos? A própria Bíblia responde isso, tá?
O versículo 20 desse mesmo capítulo, você pode ler com muito cuidado, tá aqui o versículo 20. Vou até ler na versão NVI. Diz o seguinte: portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Só que essa lei aqui, é claro que Paulo está falando, se refere à lei mosaica. E observa, a lei mosaica do Antigo Testamento, e ele diz que não podemos alcançar perdão dos nossos pecados por ela. Por quê? Porque, meus queridos, ninguém consegue fazer algo perfeito, ninguém consegue executar as obras de forma perfeita, sempre fica falhas. Então, por isso é impossível que alguém alcance a salvação mediante as obras da lei, tá bom? Fiquem todos na paz, até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus, tenham todos um bom dia, amém.